Muito bem, agora são 11 horas e 13 minutos. Estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da 98 FM o nosso juiz eleitoral, o juiz eleitoral da 8ª Zona Eleitoral da Comarca de Canoinhas, Dr. Victor Seregato Grachinski. A gente vai falar aí sobre a eleição de domingo. A gente até estava comentando aqui nos bastidores, muita gente, acho que ainda não sabe, que tem 3 escolhas aqui em Canoinhas no domingo, né, Dr. Victor? Então, o nosso dever até como veículo de comunicação é destacar isso. Domingo, ao contrário de outros moradores da comarca, né, o canoinhense vai tomar 3 decisões neste domingo. Bom dia, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Ednei, bom dia a todos os ouvintes todos os ouvintes da 98 FM, em especial os eleitores aqui, né, de Canoinhas, Major Vieira, 3 Barras, Bela Vista do Toldo. Realmente, todo o Brasil vai votar no segundo turno para presidente, todos os catarinenses votarão também no segundo turno para governador, e os canoinhenses farão votos a mais, também um terceiro voto, para o prefeito, né, ou prefeita que comandará a cidade até o final de 2024. Então, domingo, a gente escolhe também prefeito ou prefeita, né, já que a gente tem uma candidata mulher. De modo geral, pensando aqui nos eleitores da comarca como um todo, doutor, o que muda nessa eleição? Olha, Ednei, a exceção de que nós só votaremos, né, para governador e presidente, não vai mudar nada, né? A gente espera que isso é algo histórico, o segundo turno, as filas são menores, o tempo de espera é menor, né? Justamente porque são 2 opções para cada cargo, né? Então, essa é a única mudança que nós esperamos, que nós tenhamos um tempo menor de espera nas filas. Mas, fora isso, é o mesmo procedimento no primeiro turno, voto para governador e, na sequência, o voto para presidente. Essa questão aí de filas, né? O que o senhor acha? Alguns falaram que é biometria, porque demorou e tal, mas será que esse foi o motivo mesmo, doutor? Nós tivemos realmente várias urnas em que a biometria não estava valendo. Algumas foi problema do próprio equipamento. Outros, às vezes, as próprias pessoas, né, com o passar do tempo, vão perdendo um pouco também da sensibilidade, né, na digital. Mas houve, de fato, foi meio geral, não foi só aqui na nossa zona eleitoral, né? Mas também houve algumas questões assim que eram concentrações, o horário que as pessoas daquela sessão optaram por votar. Eu, a promotora eleitoral, a doutora Olívia, que é a juíza auxiliar, nós ficamos rodando por todos os locais de votação. E, por exemplo, na UNC, no Sagrado, locais grandes, nós tínhamos sessões sem fila, e outras sessões com uma fila gigantesca, né? Eu posso até dar testemunho, porque quando eu fui votar, a minha não tinha fila e eu reparei em outras com filas enormes, né? Interessante isso. Até o último colégio que eu passei foi o Rodolfo Zipperer, né? Ali no Campo da Água Verde, e tinha uma sessão que realmente estava uma fila gigantesca nos últimos instantes antes de fechar, antes de dar as 5 horas. Né? São as coincidências. O pessoal resolveu ir na mesma hora, né? Mas acho né? que agora, dessa vez, a expectativa é que seja muito mais rápido. Né? Até porque são menos cargos e as escolhas são mais restritas, né? Exato. E, por coincidência, os mesmos números para governador e para presidente, né? Exatamente, né? Essa é outra questão. E agora, doutor, a gente, né, obviamente sabe que são 3 escolhas aqui em Canoinhas. Falando da sequência, primeiro vai governador aqui, né? Exato. Depois presidente e por último prefeito, isso? Exato. Até eu fui interpelado por algumas pessoas que ficam fora de ordem, vamos dizer assim, né? Mas é que o normal era governador e presidente, e nós só acrescentamos aqui para Canoinhas, né, no sistema, o voto para prefeito. Então, seria uma mudança muito grande, muito drástica, e não teria como fazer essa logística de colocar o prefeito em primeiro só aqui para Canoinhas. Então, nós tivemos que acrescentar ao final dos outros 2 votos. Ontem deu uma polêmica aqui no programa, porque a gente falou da biometria, e eu falei, a biometria é muito prática, porque você não precisa assinar. E aí surgiu a dúvida, porque várias pessoas disseram, não, mas eu precisei assinar. Eu não me recordo, mas para mim que eu só usei a biometria, doutor. Pelo procedimento da Justiça Eleitoral, quem consegue fazer a leitura da biometria não precisa assinar o caderno de votação, né? É claro que às vezes em alguns lugares até foi exigido, mas foi feita a nova Até porque é uma adaptação, né? É uma adaptação, né? E também, digamos assim, eu acredito isso a um excesso de zelo dos mesários, né? Porque quem não fez a biometria ou não conseguiu votar com a biometria, teria que obrigatoriamente assinar o caderno. Então, às vezes, até talvez para padronizar, eles acabaram pegando a assinatura de todos em algumas sessões, mas por um excesso de zelo, né? Não há necessidade, né? Quem se identificar, conseguir, porque muitos, como você falou anteriormente, muitos não leu a biometria e o mesário teve que liberar para votar. E esses casos aí é obrigatório. E talvez até a pessoa achou que leu, mas não leu, né? Que ela ficou ali com o dedo e tal, mas não funcionou. Mas daí, independente, né? Se eu conseguir fazer a leitura com o dedo, não precisa.
Mas também não há nenhum prejuízo, vamos dizer assim, se acabar assinando. Né? No primeiro turno, a gente teve ali, né, como toda eleição, os aplicativos que o TSE disponibiliza, os resultados e tal, onde você pode consultar. Esse sistema vai valer novamente para quem é de Canoinhas, para saber o resultado para prefeito? Sim. A informação que nós temos é que o aplicativo Resultados, nós temos 8 municípios no Brasil inteiro que terão uma eleição suplementar. Canoinhas é um deles, né? A informação que nós temos é que os dados da eleição suplementar de Canoinhas também estarão disponíveis no aplicativo Resultados. E de fato, de ontem mesmo, depois que mandei as perguntas para o senhor, eu consultei e está lá mesmo, Canoinhas, né? Você consulta ali. Só tem um detalhe, gente. E as pessoas costumam confundir e falar, mas está errado. Não está errado. É eleição suplementar 2020, né, doutor? Exato. Você vai encontrar lá como eleição suplementar 2020. Por quê? Porque um prefeito foi eleito em 2020, renunciou, ou seja, ela é suplementar àquele mandato. Exato. Né? Quem for vencedor vai apenas complementar aquele mandato. Exatamente. Eu até dei uma entrevista há uns dias atrás e falei, em 2024 nós teremos eleições municipais normalmente. Normalmente. Essa é uma excepcionalidade, né? Exato. Essa eleição aqui. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Quem está com os direitos eleitorais em dia, os direitos políticos em dia, e eventualmente não foi, ou porque não pôde, ou porque optou por não ir, poderá votar no segundo turno. Continua tendo que justificar a sua ausência no primeiro, mas vai poder votar agora, até porque são 60 dias para justificar a ausência do primeiro. Quem não vai poder votar é aquelas pessoas que já estavam com pendências, direitos políticos suspensos, né? Aquelas pessoas que não votaram por 3 eleições seguidas, por exemplo. Quem não pôde, por uma questão jurídica, não vai poder votar. Mas quem só não foi, ou não pôde ir, não quis ir, mas quer ir agora, esses vão poder votar normalmente. Uma informação interessante, dias atrás alguém também comentou que eu achei que era fake, fui pesquisar e é verdade mesmo, né, doutor? O idoso que recebe algum benefício do governo, BPC, ou aposentadoria, ou pensão, quando ele vai votar, ele sim pode substituir isso pela prova de vida, quer dizer, vai valer como prova de vida para manter o benefício, né? Essa informação não é da Justiça Eleitoral, mas se eu não estou enganado, o INSS está aceitando, né? Porque é uma demonstração de que ele compareceu a uma repartição pública, ainda que uma repartição temporária, como né, a sessão eleitoral, e que ele esteve lá, foi identificado, todas as pessoas são identificadas com documento oficial ou com um e-título, que vale hoje como documento oficial. Então é considerado como uma prova de vida. Uma coisa também interessante a gente falar da abstenção, né? A gente teve uma abstenção considerada, não diria normal, mas repete o que veio de muitas outras eleições. Mas o segundo turno, costumeiramente, é maior a abstenção, né? A gente estava falando até agora da previsão do tempo, tem previsão de chuva para domingo, que diminui um pouquinho mais, né? Interessante a gente falar nesse momento aqui para o nosso amigo ouvinte da importância de ele votar, porque temos uma eleição municipal, né? Não é só a escolha do presidente, a escolha do governador, né? Eu diria até, Ednei, que mesmo se fosse só o presidente ou só o governador, eu acho que já é um motivo mais do que suficiente, porque se você não exerce o seu direito de votar, o seu direito, né, de manifestar a sua preferência, você está aceitando que vier, porque quem não vota, quem anula, quem vota em branco, acaba aceitando o que a maioria decidir. Né? Depois não adianta reclamar. Mas a gente sabe que o direito ao voto foi conquistado, né, de forma tão árdua. O Brasil passou por 21 anos de uma ditadura militar em que nós não podíamos votar, não podíamos exercer o nosso direito de expressar a nossa preferência, né? Então eu acho que é uma valorização, valorizar esse direito. Eu entendo que é uma obrigação de todo cidadão. Há muito tempo que a gente não tem lei seca na véspera da eleição, né? Esse ano repete a mesma coisa, né? Não vai ter restrição como fechamento de bares e boates também na véspera do pleito. Tem alguma coisa a respeito, doutor? Não, vai ser como foi feito no primeiro turno, sem a chamada lei seca, né? Santa Catarina optou por não adotar esse sistema. Não tivemos grandes problemas relacionados a isso aqui. Mas a gente sempre orienta que as pessoas vão votar, né, de preferência, sem estar sob influência nenhuma, né, de substância entorpecente, de álcool, para que exerça bem o seu direito, saiba exatamente o que está fazendo e também não tumultue o trabalho. Né? Mas, por exemplo, bares e boates que costumam ter alvará para funcionar depois da meia-noite, isso tudo bem? Não teve nenhuma restrição imposta, né, nem pelo governo, a Justiça Eleitoral também, o TRE optou por também não tomar nenhuma medida. Entendi. Doutor, nós ficamos todos ansiosos, principalmente a gente da mídia, porque a gente acompanha ali a apuração e cada um quer dar a informação em primeira mão, né? A gente fica super ansioso, mas claro, todo mundo vai estar ansioso no domingo. A pergunta que eu te faço, como que será a apuração dos votos aqui de Canoinhas para prefeito? Ela vai ser paralela de presidente e governador, antes ou depois?
ela vai ser paralela, né? Como nós fazemos a transmissão dos votos urna a urna, né? Tirando o cartão de memória de cada urna e fazendo a transmissão, os votos de presidente, governador e prefeito serão encaminhados ao mesmo tempo, né? Aliás, esse processo é bem interessante que o senhor explique minuciosamente para o nosso amigo ouvinte, porque tem muita gente que tem dúvida, acha que é possível hackear, acha que é possível que haja uma alteração ali no momento que fecha a urna. Interessante, tem todo um sistema de segurança e de transparência ali, né? Inclusive, na hora que fechou a urna, qualquer cidadão que estiver ali no entorno pode saber o que tem naquela urna, né? Exato. Fechada a sessão eleitoral, fechada a urna, né? O período de votação, são impressos os boletins de urna em que constam todos os votos depositados naquela urna para todos os cargos, sejam votos em brancos, nulos ou voto em algum outro candidato. E quem pedir ali ao final pode pedir a impressão do boletim de urna, né? Os fiscais dos partidos podem pedir, os populares, vai ser afixado na porta de cada sessão, vai ser fixada, né, um boletim de urna com todos os votos daquela sessão. E a transmissão só ocorre quando essas urnas chegam ao fórum, né, onde o cartório eleitoral está localizado hoje, e por um computador específico ali do cartório eleitoral é que é feita a transmissão das informações. Até esse momento, as informações da urna estão apenas na urna e nos boletins, né? E sem qualquer conexão com a internet, que é onde seria possível hackear, né? Sem qualquer conexão. E outro detalhe importante, né? A partir do momento que foi para o computador do cartório eleitoral, que aí vai ter que ser usado uma rede para retransmitir para o TRE, TSE, esse resultado dessa urna já está lá na mão de partido político, na mão da imprensa, na mão de quem quiser, porque o boletim de urna foi divulgado antes. Exato. Eu até, Ednei, na última eleição municipal, eu era juiz eleitoral em Santa Cecília, e você se lembra que deu um pequeno atraso naquela eleição de 2020, foi a primeira que a totalização foi centralizada no Tribunal Superior Eleitoral, e eu me recordo que com os boletins de urna, o povo da cidade já sabia quem era o vencedor, e a carreata da vencedora, no caso, se deu antes mesmo do resultado oficial. Nós aqui sabíamos, por exemplo. Exato, né? Porque as pessoas sabem já que o boletim de urna é confiável, as informações são confiáveis, e nessa eleição nós fizemos um teste aqui em Santa Catarina no primeiro turno, que vai ser repetido agora no segundo, que é o QR Code no boletim de urna. Tem um aplicativo também da Justiça Eleitoral que é o QR Tot, e vai ser feita a leitura pelos próprios mesários ou ali no cartório pelos nossos servidores, e a gente vai provar que como foi feito no primeiro turno, mas o primeiro turno não foi feita de todas as urnas do estado, mas a gente vai provar que essa leitura individual dos boletins de urna vai chegar ao mesmo resultado que a transmissão que é feita diretamente pelo computador. É uma conta que tem que fechar, e até hoje ninguém provou que a conta não fecha. Não. Né? Aqui de Canoinhas nós fizemos a leitura de todas as urnas da 8ª zona eleitoral e bateu exatamente com aquilo que foi transmitido ao Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, eleito prefeito, a prefeita da Justiça Eleitoral tem até o dia 17 de novembro para empossar, né, essa pessoa. Foi definida a data específica? Ainda não, Ednei. Como nós estamos, né, trabalhando etapa a etapa, né, hoje a nossa preocupação é com a preparação das eleições, né, amanhã ainda nós temos a entrega das urnas, né, enfim, podemos ser sorteados para fazer uma fiscalização no domingo pela manhã ou até para mudar uma das urnas, né, encaminhar uma urna para que seja feita a votação paralela no domingo lá em Florianópolis. Então hoje a nossa preocupação é com a logística e com a boa organização do pleito, né? A partir de segunda-feira, a partir da semana que vem, a gente começa a pensar na data da diplomação. Até porque aí o eleito ou a eleita vai estar bem ansioso e pressionando ele para saber, né? Quando que você... nós temos até o dia 17 de novembro, né? Até lá, certamente vai acontecer, mas nós ainda nem discutimos a data. E fixada a data para a diplomação, a Justiça Eleitoral encerra sua participação no pleito e aí cabe à Câmara de Vereadores, de fato, empossar, né? O prefeito ou a prefeita, e isso é um projeto de resolução que está na Câmara, define 10 dias depois, até 10 dias depois para fazer, né? Aí depende, ver, né, qual dia mais apropriado, mais adequado, mas o fato é que também tem muita gente que acha, esse prefeito que for eleito agora, ou essa prefeita, vai assumir ano que vem junto com o governador, com o presidente. Não. É uma eleição extraordinária e isso inclui inclusive a data, né, de posse, né? Exatamente. Que vai ser ainda esse mês de novembro. Exatamente, ele vai concluir o mandato atual, né? Então não precisa esperar o começo do ano que vem como foi na outra eleição. Certo. Doutor, há uma atenção muito grande em relação à eleição
para presidente, né? Fala-se em possibilidade de haver manifestações, de protesto, se este ou aquele ganhar. Isso é uma preocupação para a Justiça Eleitoral de Canoinhas? Eu imagino que o senhor já deve ter se reunido com forças de segurança, mas enfim, se sim é uma preocupação, eu lhe pergunto quais medidas foram tomadas em relação a isso. Nós fizemos uma reunião com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público Eleitoral, né, na preparação para o primeiro turno, para organizar o trabalho, né, das instituições, enfim, e foi tudo muito bem, né, tivemos apenas 3 incidentes pequenos, boca de urna, enfim, né, propaganda irregular, nada que relacionado à violência. A Justiça Eleitoral em si, ela se preocupa com a organização do pleito e com garantir a lisura do resultado, né. Eventuais manifestações que a princípio são constitucionais, desde que não ofendam o direito de outras pessoas, se eventualmente houver essa possibilidade, né, que a gente espera que não aconteça, de um eventual confronto, algo que descambe para a violência, aí já passa a ser uma preocupação das forças de segurança, né. Eu tenho convicção, sei que a Polícia Militar está bem preparada, como esteve no primeiro turno e estará agora para o segundo, para que reprima da melhor forma possível, né, previna primeiro e depois reprima, se for o caso, eventuais manifestações que não obedeçam ou não observem os direitos dos demais, mas aí já é algo, essa parte da questão da segurança pública nas vias, é algo que já ultrapassa as atribuições da Justiça Eleitoral. Como cidadãos, né, nós esperamos, eu falo em meu nome principalmente, eu espero que isso não aconteça. A gente pede que as pessoas, os vencedores, comemorem sem ofender os derrotados reconheçam os resultados, e principalmente aqui na nossa cidade, em Canoinhas, nós podemos ter 3 grupos políticos com razões para comemorar, né? Podemos ter 3 partidos políticos vencendo cada uma das 3 eleições. Então a gente pede que cada um comemore, né, no seu comitê, nas suas bases, né, de preferência sem buscar, todos sabemos onde cada comitê está localizado. Então não tem por que passar na frente do comitê do adversário, não tem por que ir provocar, fazer, cada um comemore do seu jeito, porque a democracia, a votação, a eleição é a forma de nós resolvermos as nossas diferenças de forma pacífica, né? E respeitando o resultado se você é derrotado e comemorando e depois assumindo as responsabilidades se você for vencedor. Exatamente, né? Não tem por que tripudiar e também não tem por que contestar, porque o processo está mais do que demonstrado que tem bastante lisura, né? Só alguns comentários aqui de ouvintes, né? Quem está falando aqui é a Zete, né? Gosto muito do programa, ficarem sabendo tudo sobre os debates, informações para votar no dia 30. Obrigado, viu? Obrigado pelo comentário, né? É possível justificar o voto e aparece que já pela internet não é possível, né, doutor? Não, tem que comparecer a uma zona eleitoral. Se você baixar até amanhã o e-título, você consegue pelo e-título. Mas se não, você vai ter que se dirigir até uma zona eleitoral, até uma sessão eleitoral, qualquer sessão eleitoral. Você pode obter lá o formulário para a justificação, ou você pode até imprimir pela internet, né? Ou o formulário você consegue pela internet, mas ou é pelo e-título, desde que você baixe até amanhã, domingo não vai estar disponível, ou você tem que se dirigir a qualquer sessão eleitoral para fazer essa justificativa. Tá certo, né? Estão dizendo para não deixar o menino da Barra Mansa de ponta cabeça. Nós vamos então cuidar deles dessa vez. Vez passada deixar o menino da ponta cabeça, Estela Maris, na transmissão lá. Sério? Mas não, dessa vez nós vamos cuidar dele lá, tadinho do Cauã, né? Ele vai fazer a transmissão com a gente lá, direto da Barra Mansa, né? Doutor Vitor, em nome da 98, em nome dos nossos ouvintes também que estão aqui elogiando o seu trabalho, o trabalho da Justiça Eleitoral, queria agradecer a sua presença aqui, desejar que no domingo nós tenhamos um dia muito produtivo, muito... em que a democracia impere, né? E em que, como o senhor muito bem frisou aqui, muito bem destacou aqui, né? Que os derrotados aceitem, reconheçam e, né, cumprimentem o adversário, assim como também aqueles que ganhem, né, comemorem dentro do seu comitê, dentro da sua esfera, né, sem nenhum tipo de provocação, porque é assim que funciona a democracia, é assim que tem que funcionar. Domingo não tem jeito. Um vai ganhar, né? Seja presidente, seja governador, seja prefeito ou prefeita, né? Não tem como sair outro resultado da urna. Então, alguns vão estar muito felizes e alguns, claro, vão estar muito tristes, mas isso faz parte da democracia. Então, eu deixo espaço para o senhor encerrar aqui e leve meus cumprimentos da 98, a sua equipe, né? A equipe do Fabiano ali do Cartório Eleitoral também. Que vocês tenham um excelente dia no domingo. Eu agradeço, Ednei, também desejo, né, um ótimo trabalho para vocês. Sei que vocês estarão na cobertura aí o domingo inteiro, né? E também a todos os eleitores e eleitoras que podem ir tranquilo, podem exercer o seu direito. Nós temos um sistema muito confiável, como você bem falou, nunca foi provado nenhuma espécie de fraude.
Nós temos diversos mecanismos para fazer a conferência, a fiscalização das urnas, né? Elas são auditáveis, todos os dados que são formados são formulados, né, com a participação dos partidos políticos, de outras entidades, não é nada feito de forma secreta, né? E só lembrar, se você me permite, que no dia da eleição, as pessoas elas podem se manifestar de maneira individual e silenciosa. As pessoas que quiserem ir com uma camiseta de apoio ao seu candidato, com uma bandeira, colar um adesivo na sua roupa, não tem problema. As pessoas só não podem verbalizar, elas não podem gritar palavras de ordem em favor de um candidato, pedir voto para um candidato, distribuir material para o candidato e nem fazer aquelas aglomerações, né, de pessoas que sejam, não precisa ser nem com a mesma camiseta, mas que sejam com roupas da mesma cor, tal. Essas aglomerações até o fechamento da votação é considerado crime. Então você pode se dirigir à urna eleitoral, à sessão eleitoral, com a roupa do seu candidato, camiseta, adesivo, silenciosamente, de forma individual, exercer o seu direito ao voto. E a senhora que vai votar para também encontrar as comadres lá e fica naquele bolinho, não fica lá, Estela Maris, aquele bolinho ali? Ficam. Contando, eu sabia que a fulana casou e a outra fulana tá grávida, não sei o que. Não é o momento para Não é o momento, né? Não é o momento, claro, a Justiça Eleitoral não vai te impedir de fazer isso porque não é o caso, né, doutor? Sim. Mas, né... Fica ali no horário para tomar o chimarrão. Fica ali no corredor, né? E aí o povo não consegue passar. Marca às 5 horas da tarde e tá bom. Isso mesmo. Marca de assistir a apuração lá pelo J+, às 5 da tarde, que daí você pode tomar chimarrão e fazer as futricas e nós ajudamos a futricar também, né? Exatamente. Né? Colabora. Brincadeira, gente. Mas muita gente faz isso, né? Até engraçado, né? Você vê o pessoal ali se encontra, né? No dia, daí começa ali a contar, os causos e tudo mais. Doutor, muito obrigado então pela sua presença aqui e sucesso aí no domingo, tá bom? Obrigado, Dinei. Um abraço. Valeu. Tá aí, doutor Victor Seregato Grachinski, nosso juiz, então, eleitoral da comarca de Canoinhas, da 8ª Zona Eleitoral, falando sobre a votação deste domingo, né?